A lei federal que identifica a prática da alienação parental completa 7 anos neste mês de agosto. A legislação busca impedir que um dos pais dificulte o convívio da criança com o outro genitor. Quando a conduta é detectada, o alienador pode receber advertências da justiça ou até, em último caso, perder a guarda do filho. O tema é polêmico e ainda existe um grande desconhecimento por parte da população. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o deputado André Siciliano e o advogado João Bosco Filho, especialista na área de direito da família. Obrigada pela presença. Deputado, o senhor tem projetos de lei na área, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Bem, primeiro, nós temos já uma lei que ela foi pensada mais para a recuperação dos egressos do sistema prisional. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 80% de retorno de quem cometeu o crime e vai pagar a pena, ele retorna para o sistema. E a gente estudou outros estados e a gente viu que tem programas onde aproxima família, trabalho, religião, esse número cai para menos de 10% de retorno. Então a gente acabou fazendo um programa de estímulo à convivência às crianças, aos pais que estão no sistema, mães e pais, e a gente acabou acertando a questão da alienação parental, que é uma forma de estimular o convívio, de aproximar, para ver se a gente recupera também esses pais que estão cumprindo pena de privativa de liberdade. E tenho também um projeto de lei... Esse projeto já virou lei? Já é lei, a Lei 7.205 de 2016. Eu também tenho Ela proporciona encontro das crianças? Facilita a aproximação da convivência dos filhos, né, com os pais. Através das visitas? Como é que é? Tem toda uma facilidade de acompanhamento psicológico, tem também aqui, ainda legislamos ainda em relação também à questão dos scanners, que isso também facilita a visita, não cria constrangimento para uma menina, né, de idade de adolescente, por exemplo, para visitar o pai ou a mãe, né? Muitas das vezes teria que fazer aqueles exercícios. Revista, né? íntima. Isso. Então, isso já é lei, é a Lei 7.205 de 2016, e também tem um projeto de lei 222 de 2015, que nós vamos votar por esses dias na Assembleia Legislativa. Esse cria, como você mesmo disse, a lei é nova, apesar de ter 7 anos, é uma lei diferenciada e a gente precisa estimular... Traz um assunto novo, né? Estimular o conhecimento. Então a gente facilita com esse projeto de lei, né, campanhas de esclarecimento, levar a informação para a população, porque muitas das vezes não só o pai e a mãe que tem essa questão da alienação parental, mas os avós, os tios, então tudo uma convivência. Isso prejudica muito a criança. Doutor João, eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de comportamento dos pais que caracteriza a alienação parental e justifica a aplicação dessa lei. A alienação parental, ela se constitui de uma série de atos por meio dos quais, notadamente, o juiz ele pode verificar e, se for o caso, aplicar eventuais sanções. A legislação ela não estabelece uma tipologia restrita, um rol restrito das hipóteses de cabimento de alienação parental. O rol, como se costuma dizer, ele é meramente exemplificativo. Então, por exemplo, a legislação diz que se um dos genitores realiza uma campanha de difamação, uma campanha de desqualificação, isto é um indicativo da prática de ato de alienação parental. A lei estabelece também que, se em qualquer grau um dos genitores cria uma certa dificuldade, um empecilho à convivência paterno-filial, isto também é um indicativo. Essas dificuldades podem ser o quê, por exemplo? Por exemplo, não fornecer endereço, por exemplo, impedir a visitação. Imagina uma situação em que há uma fixação, inclusive, de uma guarda judicial e de um regime de convivência ou de visitação, e um dos genitores informa poucos minutos antes do início da visitação que teve qualquer tipo de problema. Olha, a criança está passando mal, não vou levá-la, ou então apresenta justificativas falsas, como, por exemplo, dizer que a criança não está bem, que está dormindo, que está doente, principalmente naquelas crianças de tenra idade. Mas eu diria que o ápice da caracterização da alienação parental, e isso o judiciário vem percebendo, em alguma medida tentando tratar desse assunto, é a chamada falsa denúncia, principalmente de abuso sexual.
Esse eu diria que é o ato mais perverso da prática de alienação parental. E como que acontece? Imagina uma situação em que, por exemplo, um dos genitores que tem um maior contato com a criança, que, por exemplo, detém a chamada guarda unilateral, com um objetivo muito claro de realizar o afastamento do convívio do menor com, por exemplo, o próprio genitor ou a genitora, a depender, ou então com a própria família da criança, apresenta, por exemplo, uma denúncia formalmente, por exemplo, ao Ministério Público ou na autoridade policial, que aquele genitor ou algum familiar do genitor realizou abuso sexual da criança e caracterizando, aí, por exemplo, estupro de vulnerável, que é algo extremamente... Mas a criança extremamente... não tem que passar por um exame? Passa por exame, isso vai gerar naturalmente processo criminal, mas os efeitos já são muito deletérios, já são muito perniciosos. Até se comprovar durante um processo criminal que aquilo foi utilizado como um claro instrumento de vingança, já houve naturalmente o afastamento do convívio do menor, obviamente com o genitor ou com a genitora e com seus familiares. Mas esse de fato é algo interessante da lei, porque ela deixa que o juiz, no caso concreto, verifique se há ou não a prática de alienação parental. Optou a lei por não criar um rol restritivo das hipóteses de alienação parental. E como é que os juízes, o Poder Judiciário tem interpretado a lei e tem agido nesses casos? Existe uma visão, eu acho que não é apenas uma visão específica para a alienação parental, mas de uma maneira geral, que faz parte da cultura do brasileiro, em depositar todas as fichas, na verdade, no Poder Judiciário, como o Poder Judiciário fosse um grande balcão de queixas das mais diversas hipóteses, tanto na área de consumidor, na área de família, e com, obviamente, o direito de família não é diferente. Portanto, é absolutamente normal que, dada a nossa cultura, de uma cultura de sentença, ao invés de uma cultura do diálogo, do consenso, que essas questões acabam que vão desaguar no Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário, naturalmente, não tem estrutura para isso, né? Com todo o respeito que deve ser dado, obviamente, a todos os atores que atuam no campo do direito de família, há uma taxa de congestionamento muito grande. O número de processos que ingressam no Poder Judiciário não tem a mesma medida da saída. O judiciário é custoso, o judiciário é lento, o judiciário é extremamente formal. Mas os juízes são muito preparados para tratar de casos relacionados à alienação parental. A própria legislação estabelece que, constatada a prática ou mesmo indício de alienação parental, o juiz pode nomear perito, estudos biopsicossociais com equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, para eventualmente conferir-se um amparo e, se for o caso, constatada a prática da alienação parental, a possível punição nos termos da legislação. Deputado, essa lei da alienação parental ela é uma lei federal, né? Como é que a Assembleia Estadual ela pode contribuir no caso? É a questão da orientação, da publicidade, né? Através de campanhas educativas nas escolas estaduais, nos espaços públicos estaduais. Então, a legislação estadual, a gente tem muitas limitações para a questão nacional. Mas a gente pode criar a campanha de esclarecimentos. Eu não tenho dúvida que é uma questão nova, é uma questão que o próprio judiciário agora está com mais proximidade, porque o doutor João coloca as questões aqui, como, por exemplo, da denúncia do estupro. Mas tem outras denúncias, Maria da Penha, tem todo um afastamento que isso vai demandar tempo e não se vai ter esse resultado rapidamente. Então isso acaba facilitando o afastamento do pai ou da mãe da própria criança. Isso é muito ruim, porque isso vai deixar sequelas para toda a vida da criança. Então, muitas das vezes, demora 3, 5, 7 anos. A gente sabe, conhece pessoas que convivem com esses casos, que tudo faz uma das partes para afastar o filho. Então, é fundamental que a gente possa dar publicidade, criar campanhas, e a Assembleia Legislativa aqui está à disposição para fazer também debates, né? Nós já fizemos aqui alguns encontros, né, com promotores e com juízes aqui, tratando essa questão da alienação parental. Doutor João, a mulher, em 80% dos casos, tem a guarda do filho, né? As mães, em geral, são as alienadoras mais comuns?
A experiência, ela tem mostrado que sim, mas que não exclusivamente. O que leva alguém a realizar a prática de ato de alienação parental, sem levar em conta a existência de eventual psicologia ou eventual análise médica disso, porque isso pode, evidentemente, ser tratado como uma síndrome ou uma doença psiquiátrica ou psicológica, é que a prática do ato pode ser realizada tanto pela mulher como pelo homem. E até por outros familiares. Por outros familiares. Inclusive, o genitor que detém a guarda, o chamado genitor alienador, o efeito é tão drástico na vida da criança que a vítima, não sendo apenas a criança, mas também, por exemplo, os avós. Isso gera um efeito cascata em relação à prática da alienação parental. Mas não se pode aqui dizer que a alienação parental ela tem uma relação direta na figura da mulher. É óbvio que nós temos aqui um aspecto cultural ainda, o aspecto cultural da justiça brasileira é no sentido de que a gente caminha para uma alteração ainda incipiente, embora tenha um esforço muito grande do Poder Judiciário, do chamado regime da guarda unilateral, em que um determinado genitor, na maioria das vezes a mãe, ela de fato fica com a criança, decide todas as diretrizes educacionais, emocionais, e aí dentro desse contexto jurídico e fático, o pai seria um mero visitador, um visitante, e aí você tem todo aquele regime que pega nos finais de semana e devolve, como se tratasse de uma coisa. A guarda compartilhada, por outro lado, ela contribui em alguma medida para que haja um equilíbrio no relacionamento e no contato, naturalmente, com o menor, porque a gente não está aqui a falar que existe uma divisão idêntica, mas uma divisão equilibrada e proporcional. A gente vai falar um pouquinho mais de guarda compartilhada no segundo bloco. É só um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre os 7 anos da aprovação da Lei Federal da Alienação Parental. Senhores, como falávamos no primeiro bloco, a Lei da Guarda Compartilhada é uma lei de 2014, né? Bastante recente, mais recente até do que a Lei da Alienação Parental. Ela ajuda a diminuir os casos, os problemas causados pela alienação parental, na medida que ela proporciona uma convivência maior dos dois pais com a criança? Há um consenso que a guarda compartilhada, ela de fato contribui, embora eu não tenha dados estatísticos, para a redução das hipóteses de alienação parental. Mas, como eu havia já afirmado, de uma maneira geral nós depositamos nossas fichas no Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário pudesse resolver todos esses problemas. E até é curioso, sempre se faz essa reflexão, o juiz, que é um terceiro, que não conhece sobre a vida das pessoas, que tem milhares de processos para julgar, que trata literalmente de papel, mas trata de pessoas também, ele vai dar uma decisão que vai interferir na vida das pessoas. Portanto, muito mais relevante do que se discutir se a guarda compartilhada ela é um mecanismo efetivo de redução da alienação parental, buscar, e o próprio deputado aqui está de parabéns, buscar mecanismos de informações, divulgar o quão perniciosa é essa prática, estabelecer mecanismos outros de solução de controvérsias. O Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro, de maneira bastante importante, tem estabelecido, por exemplo, a mediação como um mecanismo importante de redução das hipóteses de alienação parental, porque o mediador ele não vai decidir em desfavor ou a favor de uma das partes, ele vai criar um ambiente propício para que as próprias partes cheguem a um eventual consenso, e isso é diálogo, não é o Poder Judiciário decidindo, até porque alguém vai sair dali do litígio de maneira não satisfeita. E o que se percebe, até na minha experiência prática, é que às vezes um processo termina e o litígio ele perdura. Mas eu reconheço que quando se proporciona a que as partes, os genitores,
tem um equilíbrio no âmbito da convivência, a possibilidade da prática de alienação parental vai ser reduzida substancialmente. Mas não significa dizer que na implementação prática da guarda compartilhada, um dos genitores não realize de maneira direta, indireta, de maneira clara ou até de forma subliminar, campanha de desqualificação. Pode acontecer. Pode acontecer, sem sombra de dúvidas, e isso acontece de fato na realidade prática. Mas é só uma dúvida, a guarda compartilhada, quando o juiz determina, ela tem a aprovação dos dois? Não necessariamente. Ou não necessariamente? Me parece que a grande mudança legislativa em relação a essa lei que alterou o Código Civil, embora já estivesse a presença de guarda compartilhada no direito brasileiro, eu diria que a grande novidade foi estabelecer a guarda compartilhada como regra e estabelecer também que a guarda compartilhada pode ser implementada apesar da divergência entre os genitores. Não é preciso que haja um consenso entre os genitores para que a guarda compartilhada seja estabelecida. Esse é o grande marco legislativo da alteração recente no âmbito do Código Civil. Entendi. Deputado, o senhor realizou uma audiência pública aqui na casa, em conjunto com a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, para tratar desse tema. Fala um pouquinho como é que foi. Fizemos aqui, convidamos juízes, promotores, também fizemos seminários através da ELERJ, né, que é a Escola do Legislativo, para que a gente pudesse dar treinamento também para os conselhos tutelares. Porque, primeiro que a lei diz que faz 7 anos, que fala da alienação parental, foi um avanço. E a guarda compartilhada, a meu ver, o doutor João já confirmou aqui, ela vem por uma decisão judicial. O juiz vai dizer que tem que ter a guarda compartilhada, porque se for deixar pela vontade de uma das partes, isso nunca poderia ocorrer. Logicamente, já havia essa possibilidade no direito brasileiro, mas isso passa a ser um marco. Então, com essa previsão na legislação, né, eu acho que avançou-se muito, né, com a questão da alienação parental lá, quando tipificou a lei, quando tipifica, e agora com a lei de 2014, que prevê a guarda compartilhada como regra. Porque eu tenho conhecidos que convivem com esses problemas diariamente, é uma guerra, para não falar outras coisas, né? Então, a Assembleia Legislativa aqui, a gente espera votar e aprovar esse projeto, né, para que a gente possa dar publicidade e fazer campanhas de esclarecimentos nas escolas, juntamente com as prefeituras, juntamente com os conselhos tutelares. Essa audiência pública com a Comissão da Criança e do Adolescente foi muito bacana, muito boa, e a gente tem que fazer esse papel de aproximar os problemas, né, da solução, trazer o Ministério Público, trazer os judiciários, os advogados que militam nessa área, e também aproximar os pais que convivem e vivem com esses problemas. Então, a Assembleia já fez já algumas atividades e nós não vamos parar por aqui. Deputado, uma outra questão, doutor João também, tem um projeto em tramitação no Congresso atualmente que torna a alienação parental crime. Inclusive tem pena prevista, né, de reclusão de 3 meses a 3 anos. Qual a opinião dos senhores sobre esse projeto? O ideal, né, doutor João? O ideal é que não precisasse ter uma lei para tipificar e para... É uma correção, mas fazer o quê? Isso acontece na prática e os pais, né, que sofrem, por outro lado, precisam buscar os seus direitos. Infelizmente, não se chega a um acordo e tem que ser via judicial. É muito ruim, mas por outro lado também é a garantia daquele pai, daquele familiar ou da mãe que fica distante do seu filho. Opinião do senhor, doutor João. A legislação atual, ela já estabelece uma série de sanções que vão desde advertência, passando pelo estabelecimento de multa, até mesmo a suspensão da autoridade parental. Portanto, eu reconheço que o projeto em tramitação no Congresso, ele traz um efeito pedagógico, ele traz um efeito intimidador. Mas mais importante do que estabelecer uma cultura de criminalizar posturas, como por exemplo a alienação parental, seria muito mais efetivo, no meu modo de pensar, fazer aplicação concreta e efetiva da legislação. Nós temos instrumentos muito claros que podem ser utilizados como mecanismo também de pressão psicológica. Por exemplo, a fixação de multa àquele que comete o ato de alienação parental. Isso é comum? O senhor tem visto acontecer? Os juízes, eu confesso, têm uma certa timidez em relação à aplicação das sanções em decorrência da prática de atos de alienação parental.
De uma maneira geral, os debates sobre alienação parental, eles surgem no curso de processos, normalmente de processos de guarda e regulamentação de convivência. E nesses processos, primordialmente, há necessidade de estabelecimento de audiências de resolução de conflitos, como por mediação, principalmente por mediação, mas em menor escala também por conciliação. E não raro os juízes eles têm por hábito tentar buscar uma solução de consenso e realizar o acordo. Só que o problema da alienação parental não vai ter sido resolvido. Você faz um acordo para estabelecer a convivência, a guarda compartilhada, mas não se investigou, não se perquiriu se naquele caso concreto houve ou não a prática de alienação parental. Mas, de qualquer forma, todo esse arsenal posto à disposição do judiciário, eu acho que essa é a melhor expressão, há uma certa timidez ainda no uso desse arsenal. E normalmente as crianças costumam ser ouvidas nesses processos? Não existe uma regra em relação à faixa etária, há toda uma discussão dentro da própria literatura e do próprio Poder Judiciário. Evidentemente que uma criança de um bebê ou de tenra idade, 3, 4 anos, não tem condições. Mas, por exemplo, ali na casa de 10 anos, os juízes costumam ouvir, enfim, para fins até mesmo de emissão do que ele pretende, mas durante o processo judicial, em relação à verificação da guarda compartilhada, se é para ser concedido ou não, bem como a prática da alienação parental, esses estudos biopsicossociais, principalmente estudos com psicólogos e assistentes sociais, é comum ouvir não apenas os sujeitos litigantes, mas também o infante, os avós, enfim, colaboradoras do lar, para que o juiz possa ter uma visão ampla a respeito do que está acontecendo naquele processo. Entendi. Agora, deputado, essa lei da alienação parental, ela também tem sido criticada por muitas pessoas que dizem que ela acaba protegendo pessoas que são acusadas de violência familiar, por exemplo, no sentido de que o outro genitor quer tirar a criança do convívio do pai que realiza algum tipo de violência e esse pai alega que o que está acontecendo é uma alienação parental. Como é que dá para resolver essa situação? Infelizmente, né, não será uma lei que vai fazer que aquela situação se estabeleça se normalize. Sempre haverá o outro lado buscando também o seu direito. E o pai que está mais distante vai buscar os seus também. Então, pai ou mãe. Quando eu falo pai, eu não falo a figura do pai, né? Mas é uma coisa nova, é uma coisa que o próprio judiciário poderia ter uma velocidade maior, mas em alguns casos também tem que se pesquisar, tem que ter todo um acompanhamento para que a gente possa ter a certeza que aquele direito que está sendo buscado, aquele direito seja o direito verdadeiro do pai que quer mesmo, ou a mãe que quer estar próximo do filho. O senhor tem conhecimento desses casos? Isso é uma questão que, ao mesmo tempo em que, eventualmente, uma determinada legislação pode ela vir para o bem, ela pode vir para o mal. Então a gente pega até um exemplo em relação à Lei Maria da Penha, que é um marco no direito brasileiro. Ela é uma lei protetiva da mulher, em estado de vulnerabilidade. Mas não raro, essa lei é utilizada também como mecanismo para atingir o companheiro. E com a guarda compartilhada, com a alienação parental, a legislação não é diferente. Da mesma forma que ela é uma lei protetiva, aquele que é vítima dos atos de alienação parental, isso também tem um sentido contrário. Então, na verdade, o que tem que se, ali no caso concreto, é o juiz saber a dose certa para aplicar, investigar a questão de maneira profunda, produzir provas, buscar todo o apoio desse aparato de psicólogos, assistentes sociais, para que aí sim ele se sinta seguro. Ocorra. E é muito cruel, porque quem sofre é a criança, que é o mais desprotegido na história, né? E todo esse debate, me parece, que deve ser olhado, até mesmo a questão da conduta criminal, se é crime ou não, se vale a pena regulamentar isso. Acho que a pergunta central de todo o debate a gente tem que olhar para o menor, a gente tem que olhar para a criança desprotegida e buscar, obviamente, toda e qualquer interpretação, seja da lei, seja da prática, que esteja no sentido de preservar a sua dignidade, preservar a relação dos laços afetivos, preservar a convivência entre genitores e entre familiares, os avós, primos. Então, olhar sempre a criança no centro de toda a discussão. Tirar a criança do meio do tiroteio, né? Justamente. Obrigada, doutor João. Imagina. Obrigada, deputado André Siciliano. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.